Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa é democrática. Você pode, claro, enviar e-mail para direito@ufn.edu.br sugerindo temas específicos, convidados. Na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor aqui do curso de Direito, delegado de polícia, Sandro Mainer. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui, Cristiano. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar na tua companhia e aqui nesse programa, né? Comentávamos antes do início da gravação há quantos anos existe o programa e quantas vezes eu tive o prazer de estar aqui para discutir, para tratar, para abordar temas importantes, relevantes e atuais. O senhor é frequentador assíduo do programa aqui, professor. É uma das personalidades do Tema Direito. Que maravilha. Professor, enquanto agente do poder público, o que o senhor viu nesse momento de calamidade? Onde a polícia chega, onde deixa de chegar? Quero lhe ouvir sobre isso, professor. Bom, Cristiano, este período que a gente está vivenciando agora, essa crise climática de proporções abissais, né? Ela destruiu o nosso estado e afetou fortemente a nossa região. Eu atuo toda a região central do estado. Sim. Então, logo as primeiras chuvas começaram, os primeiros danos começaram a ser causados, a gente começou um trabalho humanitário, né, de socorro a vítimas. Nós fizemos algumas, vamos dizer assim, epopeias para descobrir rotas para chegar em alguns locais da Quarta Colônia, em que foram duramente afetados pelas chuvas, pelas enxurradas, por deslizamentos, e a população estava ilhada lá, sem água, sem comida, sem medicamentos. A Polícia Civil não ficou dentro da delegacia, professor? Não, pelo contrário, pelo contrário. A gente colocou equipes na maravilha. rua. E só não coloquei mais equipes à disposição da Defesa Civil e de outros órgãos, porque eu não tinha veículos adequados para chegar nos locais, porque era necessário que fossem caminhonetes tracionadas, porque efetivamente as estradas foram destruídas, né, e a gente teve que achar rotas alternativas para chegar em algumas localidades. Então nós começamos desde o início a distribuir, além do socorro às vítimas, a distribuir alimentos, cestas básicas, água potável, que alguns locais estavam sem. Enfim, então trabalhamos muito durante 4 ou 5 dias fazendo isso. E digo mais, do início do mês de maio até o dia 20 de maio, mais ou menos, ainda tenho 2 equipes continuamente, 7 dias por semana, trabalhando no interior de Agudo, porque ainda existe problema naquele município, que vai ser difícil de ser sanado. Muitas famílias que só têm acesso a esses recursos via aérea, porque as estradas foram completamente destruídas. Então, realmente, a gente precisou se preocupar com essa questão humanitária também, porque é fundamental, né? A polícia não pode ficar parada, não podia ficar dentro das delegacias ou continuar com a sua atividade diuturna. Que, diga-se de passagem, até mudou um pouco, né, o cenário, porque alguns crimes, como, por exemplo, os crimes patrimoniais, eles arrefeceram nesse período, né? Os próprios criminosos, de uma certa maneira, também deixaram de agir. E um outro lado, né? Então, logo passa essa questão do socorro às vítimas, começa uma política assistencialista, um apoio da própria comunidade. Enfim, então começa a ser fornecido o quê? Alimentos a essa população. Então, alguns indivíduos que acabavam buscando no crime a sua subsistência, passam a receber isso e deixam de praticar alguns crimes por algum espaço de tempo. Então, nós tínhamos condições de prestar esse auxílio. Nós enfrentamos mais um problema. O nosso sistema caiu, né? Nós somos dependentes da Procerx. Ainda, né? Ainda dependentes. E ao cair todo o nosso sistema, não adiantava deixar os policiais atrás dos birôs nas delegacias. Por isso que a gente colocou um efetivo muito grande nas ruas, né? Colocamos esse efetivo para buscar esse auxílio fora da cidade, atender principalmente a região da Quarta Colônia. Ali foi pior, né, professor? E aqui em Santa Maria, distribuir almoços, distribuir viandas, distribuir cestas básicas. Que legal. Auxiliar em alguns socorros, levar alimentos até a hospitais que em algum momento, por exemplo, na casa de saúde, as pessoas que estavam lá cuidando de doentes estavam sem acesso à alimentação, não tinham como sair de lá. Então a gente, através do apoio de grupos, através do apoio da comunidade, que fornecia os equipamentos, eu colocava minhas equipes para fazer a distribuição de tudo isso. Alguns policiais, inclusive, estavam fazendo alimentos para poder distribuir para as pessoas. Sim. Foi instituída uma corrente de solidariedade, talvez jamais vista, né, na história do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é algo, assim,
se é positivo, né, professor, que a gente consegue constatar. A mobilização foi impressionante, né? Não só nossa aqui, né? A mobilização, talvez do Brasil todo, pensando no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso é uma coisa interessante, Cristiano. Eu lembro da KISS e lembro do dia do incêndio da KISS e dos dias subsequentes, a quantidade de pessoas que se solidarizaram e que se ofereceram voluntariamente para ajudar. Sim. Então, acho que nós aqui, nós os gaúchos principalmente, nós temos isso no nosso sangue, né? No nosso DNA, né? Esse espírito, né? De ajudar o próximo, de estender a mão, de ir à luta, né? Isso faz parte da nossa cultura também. E é importante essa rede de solidariedade, porque eu acho que nós temos vários momentos ainda, alguns momentos que nós já passamos, mas algumas situações que estão por vir, né? E me preocupo muito nisso, né? Sim. A gente acompanha o que aconteceu na região metropolitana, por exemplo. Eu ia lhe perguntar sobre isso, porque lá a atuação da polícia, ela está um pouco diferente, não está, professor? Exatamente. E lá eles tiveram que colocar a polícia para fazer policiamento ostensivo, a presença do Estado nas ruas, para dar segurança à população, para dar segurança aos socorristas, para dar segurança aos voluntários, para dar segurança às outras pessoas que estavam trabalhando. E também para tentar dar segurança para o patrimônio das pessoas. Sim. Essa é uma preocupação grande que se tem na região metropolitana, é o que vai se encontrar depois que as águas baixarem completamente. Porque a gente já viu, né, que muitas pessoas se aproveitaram desse momento de calamidade, né, em que as ruas ficaram vazias, as escuras, as pessoas, a população que vive naqueles locais teve que sair dali, então fica tudo à mercê, né, dos criminosos. Aliás, em certa medida é inacreditável que a gente tenha que falar sobre isso. Que num momento tão delicado como esse, em determinados lugares a criminalidade ela vem assim, talvez numa proporção inimaginável. Exatamente. E essa questão é como o Estado vai responder a isso, porque nós temos uma dificuldade, né? Hoje nós trabalhamos muito com ferramentas tecnológicas, né? A nossa fonte de informação, a nossa elucidação dos crimes parte muito por imagens, parte muito por informações e no técnicas. momento ali não tem. Está tudo fora do ar. Exatamente. Então, isso foi uma vulnerabilidade que tornou o patrimônio das empresas, das pessoas que vivem naqueles locais ali, acessível aos criminosos com muita facilidade. Sim. O sujeito encostava um barco ali e começava a tirar... Não tem luz, não tem alarme, não tem nada. E mesmo que alguém visse isso, distinguir entre um criminoso e um morador é muito difícil. O sujeito está ali, não, eu estou tirando meus pertences de casa para não serem atingidos pelas enchentes. Então, são situações bem complexas e que nós temos que enfrentá-las. Esse é um cenário difícil. Então, nós procuramos, Cristiano, nos inserir nesse processo, né? Fazer algumas coisas que estão fora da nossa atribuição constitucional, que é reprimir a criminalidade, que é investigar os crimes que aconteceram, para ajudar em outras questões. Inclusive, lá em Porto Alegre, foi levado um contingente de policiais de cidades que não foram afetadas ou que foram muito pouco afetadas para fazer esse tipo de trabalho. E mais um problema, cuidar dos abrigos que se transformaram em verdadeiras cidades, né? Porque aí começa uma criminalidade dessa convivência. Sim. Né? Essa criminalidade ali dos conflitos. A imprensa noticiou muito isso. E um dado assim extremamente preocupante, que é a criminalidade sexual. Né? A violência sexual. Muito noticiado, muito. E aí sim, então, a Polícia Civil está inserida fortemente nesse processo também. Então, veja bem, várias frentes. E no outro lado, nós continuamos a investigar algo que é um problema, que dificultou e que sempre traz prejuízos, e que nos últimos anos é recorrente em vários setores, e agora a gente está num ano político, isso vai ser de novo, que é a fake news, né? As falsas informações publicizadas com interesses escusos, com interesses de produzir prejuízo à imagem de algumas pessoas, para tentar atingir governantes, para atingir pessoas. E isso aconteceu muito. A Polícia Civil colocou um grupo grande de pessoas a trabalhar exclusivamente nisso e tem conseguido bons resultados, elucidando, derrubando sites que estavam veiculando notícias falsas, tirando notícias do ar. Enfim, isso é muito importante para tentar aplacar os ânimos nesse momento. É incrível também como que as pessoas, num momento como esse, né, se preocupam em criar uma notícia falsa para ali na frente obter um resultado. Cara, Eu vou dar um exemplo bem básico, mas que aconteceu. Eu recebi uma ligação de um número
40 e poucos. Sim. E aí a gente já atende, mas como nós estamos num período... Normalmente eu não atendo esses números assim, mas um período atípico eu atendi e era um diretor de uma empresa da VEG, de Joinville, Santa Catarina, que perguntava se era verdade que o Estado do Rio Grande do Sul estava tributando os veículos, os caminhões que estavam trazendo donativos para o Estado do Rio Grande do Sul. Que se ele mandasse caminhões carregados, estavam reunindo lá 2 ou 3 carretas de produtos de doação e que seriam tributados na entrada do Estado do Rio Grande do Sul. Porque havia visto uma postagem que havia sido feita. Aí eu garanti a ele que isso não era verdade, enfim. Sim. Quer dizer, as pessoas buscavam fontes de informação para dizer assim, olha, descobri lá que não é verdade, com medo de auxiliar. Então, o prejuízo que isso pode causar, numa hora dessas, né, as pessoas deixarem de ajudar com medo de alguma questão como essa, sim, tudo por um interesse escuso, um interesse criminoso de alguém que quer prejudicar o que está acontecendo, porque quer atingir alguém, com certeza. Professor, como é que o senhor vê a organização ou a desorganização do Estado numa hora dessa? Porque ali está a Polícia Civil, está a Defesa Civil, está o Exército, está a Marinha, etc., está o voluntariado. Como é que o senhor viu isso? Tem como se estabelecer um mínimo assim, de um planejamento para socorrer, para assessoria dessas pessoas, dos mais vulneráveis, principalmente? Eu acredito, pelo que aconteceu em Porto Alegre, que lá faltou um planejamento estratégico, lá não tinha um plano de contingência. Sim. Então, obviamente, que daí cada um corre para um lado, há uma certa desorganização, por mais que tenham tentado se organizar, e muitas coisas aconteceram concatenadamente, organizadamente, mas eu acho que isso no início faltou. Acho que faltou por parte do poder público municipal a preocupação com a questão da falha do sistema, que já era visível e informada. Aí tem a questão, alguém é responsável por isso, né? Sim. Eu sei que agora, antes de buscar responsáveis, tem que se buscar aplacar os efeitos da tragédia, mas existe responsabilidade. Talvez eles não tenham imaginado que, né, o evento fosse na dimensão que foi. Porque, veja bem, o sistema de Porto Alegre era capacitado a conter uma enchente de até 6 metros, né? Exato. E menos do que isso já foi quase fatal, vamos dizer assim, né? Pessoas morreram por causa disso. Exato. Então esse é um problema que aconteceu. Mas aqui, Cristiano, eu quero destacar uma questão. Aqui em Santa Maria, nós temos um plano de contingência. Eu acho que nós aqui experienciamos naquele momento, uma tragédia de dimensão colossal que obrigou a todas as instituições, de alguma maneira, se integrarem, conversarem, dialogarem. E aí a gente bateu cabeça em algum momento naquela vez, mas saímos bem naquele episódio, porque a gente conseguiu sentar à mesa naquele momento e todos conversarem. Sim. E agora nós temos em Santa Maria o CIOSP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública. Já é um local em que todas as instituições compartilham aquele espaço, nós trabalhamos juntos lá dentro. Então, nessa hora, quando o primeiro problema surgiu, ou seja, as primeiras notícias surgiram, houve já uma reunião que reunia Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Polícia Civil, Brigada Militar, bombeiros, né, Exército, Aeronáutica, quer dizer, todo mundo sentado à mesa, discutindo, dividindo tarefas. Então, para nós aqui foi bem mais fácil trabalharmos juntos aqui, porque já temos essa experiência e já fizemos isso rotineiramente com outras questões que estão acontecendo. Perfeito. Então, a gente conseguiu agir na hora da enchente, na hora do deslizamento que a gente teve aqui no Morro de Seixela, que foi talvez o nosso pior problema aqui, que continua ofertando risco para a população que vive naquele entorno, né? Esse crescimento desordenado, né? Ali, embora exista há muito tempo aqueles locais, é difícil tirar aquela população dali, ela não quer sair. Claro. Existe um problema de criminalidade naquele local, não só a questão ambiental, mas a criminalidade que se instalou naqueles locais. A criminalidade organizada, ela se instala nas periferias, é mais fácil regimentar pessoas. Então, tudo isso dificulta. Mas eu acho, Cristiano, que nós aqui em Santa Maria saímos muito bem e Santa Maria serviu, vamos dizer assim, de um QG que pôde apoiar toda a quarta colônia, toda a região que foi afetada. Perfeito. Então, isso foi extremamente importante, né? Mas nós temos isso aqui já, existe um plano de contingência feito pelo município, cada um sabe o que fazer em alguns momentos. Claro que muitas questões tiveram que ser discutidas. No primeiro momento, nós fazíamos reuniões diárias para, vamos dizer assim, saber o que tinha acontecido, brifar o que nós precisávamos fazer, e aí as coisas foram se desenvolvendo e foram se desenvolvendo muito bem. Professor, quero lhe agradecer por mais uma vez estar conosco aqui no programa. O senhor, como disse, é um frequentador assíduo, o que nos enche de orgulho. E lhe parabenizar aí pelo trabalho que foi realizado, né? A gente acompanha pelas redes, acompanha pela imprensa, né?
Fica a Polícia Civil de parabéns e todos os órgãos públicos aí que participaram na assessoria, principalmente dos mais vulneráveis. Quero te agradecer, Cristiano. Esse espaço é sempre importante, né? Até para a população entender que o papel importante nessa hora, né, da polícia é estar ao lado da comunidade, né? É ajudar a comunidade. E eu acho que nessa hora a gente conseguiu fazer mais do que era a nossa obrigação, muito mais, e agradecer o grupo, né? Eu acho que quando a gente tem uma equipe qualificada e empenhada, muitas pessoas deixaram as suas famílias de lado aqui. Perfeito. E nós estamos até hoje, até o dia de hoje, né? Independentemente do dia que o programa vai ser exibido, nós estamos com equipes trabalhando à noite na cidade para ajudar nessa questão de passar a sensação de segurança à população, porque nós estamos trabalhando, fazendo um policiamento ostensivo também, mas ao mesmo tempo formando um grande banco de dados em que nós estamos abordando indivíduos suspeitos em locais conflagrados pela criminalidade. Isso vai futuramente ser utilizado como um instrumento para futuras investigações. Então, acho que tudo, né, da crise a gente busca soluções e as soluções acabam servindo para o nosso próprio trabalho no futuro. Maravilha, professor. Venha mais vezes, professor. Tá bom, obrigado. Prazer Isso. estar aqui contigo, né? Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.